Hoje a gente vai falar de planetas. Planeta. Planeta. Vai, planeta! Não. Não. Mari, qual é a importância dos planetas na astrologia? É isso que a gente vai falar hoje. Exato. Ela é a Lívia Abari, minha querida, e eu sou Lô Serena. Vocês estão aqui no canal do Instituto Mãe Terra, onde a gente tem vídeos de astrologia toda semana. A gente conversa sobre astrologia. Volta que já tem vídeos aí. Não sei quando que você está assistindo isso aqui, mas maratona os nossos vídeos, que eu tenho certeza que são aulas pra vocês. Bora falar de planetas? Vamos falar de planetas. Então vai, me explica Então, isso vamos aí. lá. A gente tá localizado na Terra, certo? Vamos começar daí. Só que não é só a Terra que existe no nosso sistema, né? Nosso sistema solar tem outros planetas. E aí, na observação lá desse céu, deste ponto de vista de cá, os nossos antigos viram que existiam brilhos, né, diferentes daqueles das estrelas. Brilhos que se movimentavam e eram constantes, não eram piscadinhas. E aí foram descobrindo os planetas, que têm brilho próprio, tem toda uma questão. Então, os planetas foram sendo observados para ver em que momento plantar, em que momento colher, quando que vinha a chuva, né, e que influência isso tinha no crescer das plantas, né. Trazendo para o atual, trazendo para hoje, a gente pode olhar para os planetas como esses grandes corpos celestes que, fazendo o seu movimento e se relacionando entre si e com a Terra, eles influenciam a gente nos nossos comportamentos, nas nossas psiques, né? Nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, naquilo que a gente faz e percebe e faz e não percebe. E eles são forças meio que como realmente, assim, vou colocar como deuses, assim, né? Era isso que eu ia falar. Eles Era são isso que eu ia como te deuses. perguntar. É isso mesmo? Realmente eles são como deuses, assim. Pensa no Sol, né? O Sol, ele, na astrologia, ele é considerado um planeta. A gente sabe que não é uma estrela. São os chamados luminares, né? Tanto o Sol quanto a Lua. Não são planetas, mas são considerados como planetas. Se o Sol apagasse e desaparecesse, o que ia acontecer com o nosso sistema solar? Caos e destruição, né? Todos os planetas iam se reorganizar da forma que quisessem ali, podiam se chocar, enfim. Só que isso ia tudo desaparecer. A vida na Terra não seria a mesma, né? O Sol, com os raios que ele emite para a nossa Terra, faz a vida ser como ela é, né? E continua nutrindo, né? Todos os dias ele nasce, né? Entre aspas ali, né? A Terra gira em torno do Sol, gira em torno de si mesma e faz os dias, faz os anos. E isso nos nutre, faz as plantas crescerem, faz a gente poder existir aqui. Então ele é realmente como um Deus pra gente, né? Ele doa vida em abundância. E todos esses planetas doam vida em abundância, cada um à sua maneira. Então o Sol é dessa forma, né? Com alegria, com a prosperidade que ele representa, com a consciência, com a iluminação. E todos os planetas vão ter sua área de atuação também. Então é realmente como se eles dessem essa grande bênção pro nosso, dizendo aqui do mapa natal, né? Para esse mapa natal. Inclusive eu tenho uma leitura de tarô baseada nisso, né? É como se eles dessem essa grande bênção pro nosso mapa natal e a gente tivesse essas potências latentes quando a gente nascesse. Mas aí, qual que seria a diferença dos planetas, de atuação, assim, dos planetas e os elementos? Então, os planetas, eles são mais amplos do que os elementos. Porque, por exemplo, você tem o signo de fogo, né? Ele vai ter a questão da autonomia, às vezes do ego, dessa força e tudo mais. A gente falou sobre isso no vídeo anterior, volta aí pra você assistir. Volta lá pra vocês darem uma olhada. E, por exemplo, o Sol, ele é consonante com esse elemento, né? Ele produz fogo, inclusive, né? Então, ele tem essa questão de autonomia e tal. Coisa que a Lua já não tem. Ela vai funcionar de um outro jeito. Ela influencia nas marés, ela influencia nos nossos sentimentos, nos nossos humores. Cada um dos planetas vai ter uma afinação com um elemento. Mas ele não é um elemento. O elemento é parte. É como se fosse uma partícula desses grandes deuses que são esses planetas. E essa atuação dos planetas, ela tem uma relação com o papel ou o que esse planeta executa no sistema solar, mais a própria mitologia que vai relacionar esses planetas com os deuses? Total. Porque eu tava pensando em Júpiter, né? Total. A vida na Terra, ela na verdade ela existe porque Júpiter é como se fosse um grande protetor da Terra. Afasta as coisas, né? Que a órbita dele é tão grande Potente, e forte, que né? afasta. Que afasta os malefícios. Tudo que vem na direção da Terra e vai bater talvez é desviado por causa da órbita de Júpiter. Então é realmente assim, os planetas em si são grandes protetores e doadores de vida, né? Pro nosso mapa natal. Cada um à sua maneira. E aí os elementos eles partem, né? Alguns
têm uma relação mais profunda com algum planeta e outros planetas não têm relação com os elementos. Por exemplo, se a gente for pensar em Quiron, que é um asteroide, na verdade, né? Como planeta na astrologia, ele não tem uma ligação direta com nenhum elemento, mas ele influencia no nosso mapa, né? Sendo o curador ferido, aquela parte da nossa personalidade que sabe muito bem lidar com o assunto, só que tem uma dificuldade enorme de executar para si. Para o outro é bem simples, é bem fácil muitas vezes, mas para si mesmo a gente bate cabeça. Mas não tem só esses planetas, como que a gente vai saber, blá, blá, blá. Então, a gente inclusive fez um vídeo aqui falando do porquê que a gente estuda astrologia em 2024, a gente conversou sobre isso, falou, não é nada determinista. Não. Né? Não tem como ser. Então, Plutão nem é planeta mais, não é, bababá. Gente, a grande questão é que todo esse arcabouço simbólico, e para nós, especificamente aqui pra gente, energético, porque você pode entender a astrologia por vários prismas, esse arcabouço todo simbólico, energético, ele pode nos servir pra gente fazer escolhas, viver nossa vida, olhar como que a gente funciona, como que eu ajo, reajo a certas situações da vida, e olhar lá pro meu mapa natal, pra minha revolução solar, olhar pras minhas questões e pensar, em refletir e fazer um processo de autoconhecimento, que esse é o grande lance. É o objetivo. Esse é o objetivo. Né? Então o fato de não sabermos todos os planetas, ou é planeta, não é planeta, tudo isso são questões muito materialistas, né? Relacionadas muito ao material aqui. Exato. A gente não... Tanto que a gente vai pensar, tem uma medição para ver o efeito dos planetas na gente? Não vai ter. Não tem como passar pelo método científico, porque a gente não tá falando disso. Então a astrologia não é comprovada cientificamente? Obviamente que não. E qual é o problema disso, gente? A gente tá falando de um nível simbólico e de autoconhecimento. Então não acredita em nada. Então tá, tudo bem, fica tranquilo. Este canal não é para você, tá tudo certo, não há problema. Exato. Só lembra o seguinte, tá? Ciência também é uma forma de linguagem. A gravidade já existia antes da gente chamar de gravidade. Exatamente, é sobre isso. Os planetas nos influenciam, já quer a gente queira antes da gente falar que era Júpiter, que era a Terra, que era Os dinossauros não tinham noção do mapa astrológico deles e eles sabiam que tinha uma influência, com certeza. Tiranossauro Rex, eu acho que tudo escorpiano. É tudo escorpião. Certeza. E aí, eu até ia falar sobre isso, né? Os planetas, eles influenciam porque eles estão em volta do Sol, que é a nossa estrela maior, né? Tá no centro do nosso sistema solar. E eles estão ali sempre, né? E a gente fazendo parte dessa teia toda de conexões, a gente é muito protegido justamente e muito instigado a fazer mudanças aqui, né? E a Terra mesma é influenciada a fazer mudanças. Então como é que a gente não sente essa influência tão profunda dos planetas, sendo que em essência é sobre isso? Essas influências todas, como elas se relacionam, e a gente aqui, né, na nossa Terra, fazendo os nossos movimentos. Inclusive é bem interessante, eu gosto bastante, até recomendo vocês, a Mari ela tem um material sobre isso também, aproveita para seguir ela lá no Instagram, sobre a astrologia, quando a gente fala de astrologia em termos coletivos e mundiais, isso é muito interessante de você perceber certos padrões, principalmente nessa dança dos planetas, quando a gente está passando por algum signo, né? A gente planeta, né? Quando o planeta está passando por algum signo ali, agora a gente está gravando num período, numa fase muito interessante, astrológica, de mudança de planeta, né? De Plutão saindo de Capricórnio indo para Aquário, então uma baita de uma questão, né? Da astrologia atual. Então a gente está falando sobre isso e é muito legal de vocês perceberem coisas que estão acontecendo, então, o que está acontecendo em níveis mundiais e fazer essa análise a partir dessa movimentação dos planetas, né? Total, essa análise e também no dia a dia, quando a gente tem relação com as pessoas, né? Entender como aquela... Não é determinista, gente, é ver as potências da pessoa. Entender que ela tem as potências dela, eu tenho as minhas, e como isso se relaciona no dia a dia, né? No cuidado com o coletivo até, né? Como que eu me relaciono com o cuidado do político, como é que eu me relaciono com o cuidado dos meus pets, sabe assim? Até nesse nível. Então é realmente um processo de alquimia, né? Falando aí de Plutão em Aquário, é um processo de alquimia, de uma transformação interna muito profunda que a gente começa a fazer quando a gente começa a estudar astrologia, né? Porque a gente vê que existem mais potências do que a gente jamais imaginou. Existia ali, né? Qual que é o planeta que você acha mais interessante, assim? Nossa, é difícil. Não vai. Difícil, deixa eu pensar. Eu acho que um dos planetas mais interessantes, assim, né, seria justamente Quiron.
Quiron, porque eu vejo uma capacidade muito grande ali, né? Quando Quiron tá num signo, ele fala muito sobre como essa pessoa consegue instrumentalizar esse signo das formas mais variadas possíveis. Ai, agora eu quero saber onde está meu Quiron, que eu esqueci. Tanto de potência criativa quanto de potência destrutiva. Exemplo, onde está seu Quiron? Minha Quiron está em Leão. É sua Quiron? É no feminino? Eu chamo de minha Quiron. Vamos chamar tudo no feminino. Eu acho também a Júpiter, é isso mesmo. A grande Não, mas benéfica. é meu Quiron, né? É meu Quiron. Tô brincando. Mas tá eu onde? gosto em Leão. Né? Então, grandes questões com relação à autonomia, à vitalidade de si mesmo, né? A irradiar essa alegria, felicidade e beleza para as outras pessoas e tal, só que na hora de voltar para dentro, às vezes tem uma dificuldade, né? Às vezes Mas a mamãe tá aqui pra te dar uns tapas na cara. Exatamente. Tapa de amor, sim. Sempre. Mesmo quando dói. Mas é isso, né? Quiron é muito bonito por isso. Ele mostra, é o curador ferida, é o bruxão, né? Dentro da nossa mandala. Que vai mostrar exatamente, olha aqui, ser humano, sua potência tão grande, votos pra você. Eu lembro muito que no baralho, no tarô mitológico, ele vai fazer uma associação com a mitologia grega, né? É muito interessante, porque o Quiron é o hierofante. Olha! Que é aquele que vai ser o mestre, mas às vezes pra ele mesmo, ele tem uma dificuldade, né? Escorrega um pouquinho. Dá uma escorregadinha. Então é muito, muito interessante. É muito bonito. Essa posição é muito bonita. E o planeta mais assim, que dá um medo? Medinho. Medo? Com certeza é Plutão, né? Com certeza, sem dúvida. Mas Saturno também amedronta muitas pessoas, né? Só que eu não tenho medo de Saturno. Eu também não, eu sou super saturnina. Não tenho medo de Saturno. Também, né? Realmente não tenho medo de Saturno. Mas Plutão realmente dá um medinho. Porque ele vem no enfrentamento do tabu, né? E aí, quando a gente naquilo que a gente não quer olhar, porque dói demais, né? Dói pra caramba. Só que ali existe uma grande potência, justamente por isso que ele vai querer enfrentar. E aí? E aí, ser humano? E esse negócio aqui que você deixou pra depois? Né? É agora? Aquela coisa assim de, vamos ver neste instante, neste momento agora, por que é que você não lida bem com grupos, com coletivos, né? Com a política, com aquilo que vai mudar. É claro, né? Total. Ai, gente, você sabe que teve o mundo? Eu não sei. Tecnologia. De boa, imagina, qual a sua questão com tecnologia? Inteligência artificial, que bobagem. Polarizações políticas. Será que a inteligência artificial vai acabar com o mundo, pessoa humana? Né? Mas com a gente, já não sei. E Saturno? Por que as pessoas têm medinho assim de Saturno? Quem tem medo de Saturno? É porque é realmente aquela música, né, Simone, né? Então é Natal. E o que você fez? Assustadora. O ano termina e começa outra vez. E aí, você fez o quê, né? Então Saturno assusta as pessoas. O ano é novo, mas você já está velha. Não é? E aí, né? É sobre isso. Ele traz essa questão do tempo, né? Que a gente falou, e a gente tem muito o medo do tempo passar, porque tem medo da morte, geralmente, né? As pessoas geralmente têm medo da morte e tem medo da responsabilidade que é lidar com esse envelhecimento. Então, no mapa natal, onde a gente falou de alguns planetas aqui, depois a gente vai ter vídeos pra falar especificamente de cada planeta, tá? Mas onde um planeta está ali, e aí tem várias questões, mas pode apontar alguma coisa? Então, Pode. Por exemplo, se você vai ter ali no seu mapa natal, um Plutão num determinado ponto, ele vai dizer algo sobre essa questão de medos e tal, né? Uhum. E mesma coisa Saturno e todos os outros. Agora, quando a gente tá falando de momento, tipo agora Plutão está saindo de Capricórnio e está indo para Aquário, para todo mundo, para todos. Uhum. Não importa se você é aquariano, se você é capricorniano, se você é sei lá o quê. Isso vai repercutir nas pessoas de um modo geral, principalmente naquelas que vão ter nesse sentido Capricórnio e Aquário, posições importantes, mas também quem tem esses planetas em determinadas posições ali no seu mapa natal, não é? Total. Então, por um exemplo, né, vou dar meu exemplo. Plutão vai mudar para Aquário, né? Quando tiver essa mudança, todos os pontos em Aquário vão sofrer essas transformações profundas. Sem necessidade de olhar para esses tabus, olhar né? para esses tabus. Então, por exemplo, eu tenho Saturno em Aquário. Então, no quesito responsabilidade, maturidade, compromisso, tempo, dar conta das coisas, relação com o envelhecimento e tal, vai ter esse plus a mais aí de vamos olhar para esse negócio, querida. Transforma aí, quebra os tabus que você ainda tem
com o envelhecimento, com a responsabilidade, com lidar com o coletivo, né? Responsabilidade que você tem na sua comunidade. Então vai trazer à tona realmente muito Nossa, isso. muito legal. E tem mais um ponto que eu acho que é importante, que é a casa, né? Total. Onde isso acontece? Onde? Em que área que isso acontece? Não é mesmo? Exato. Mas sobre as casas, vocês vão assistir o próximo vídeo, que é sobre isso que a gente vai falar. Exatamente. É isso. É isso? É isso. Então, tchau pra vocês. Beijo, gente.